Você está preparado para saber um pouco mais sobre os últimos acontecimentos da história da Terra e sobre a volta de Jesus? Então fique conosco, porque este é o programa Eventos Finais. Capítulo 5. A vida devocional do remanescente. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João Batista, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço e oração serão a ocupação da vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus e labutar como se o dever fosse todo nosso. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de o fazer. Firmemente fundados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação de pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempos separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos à mercê do inimigo e havemos afinal de fazer-lhe a vontade. Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções, moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter ao ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo, Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e nos ajuda em nossas necessidades, mas a mente precisa abrir-se constantemente para Deus. Caso haja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de nossa força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de bem-estar sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Seja a vossa fé consolidada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha dos séculos. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa, e esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com os seus preceitos. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Entesourar as Escrituras na memória. Várias vezes, cada dia,
preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras, entesourem na memória texto sobre texto e adquiram conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem tribulações. Quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois, por meio dessa atitude, a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida em sua volta. Ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre às instrumentalidades de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador e, como uma criança, submeter a vontade e seus desejos a Cristo para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar se fortalece na incredulidade. Ó Deus, nos ajude a despertar de nossa falta de disciplina. Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua transladação ao céu, e a situação do mundo não era tão mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus e quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para te honrar, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Um tempo para séria reflexão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação: o que eu sou e qual a minha obra e missão neste tempo? De que lado estou lutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo?
Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de fé, mas o estado de vossas afeições. O templo da alma está purificado de sua contaminação? Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido para que possam ser apagados? Tenho eu muito pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer tudo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus de quem eu sou? Devemos perguntar a nós mesmos para o que estamos vivendo e trabalhando e qual será o resultado de tudo isso. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para o outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está precisamente à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a vir sobre nós. Não nos podemos permitir viver sem pensar no dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora próximo, mesmo às portas, e se apressa muito. Breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Se não encontramos prazer agora na contemplação dessas coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certos de que é vã a nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a palavra de Deus é o elevado objeto a estar sempre diante do cristão. Terá prazer em falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Se hoje estás em paz com Deus, estás então preparado para receber a Cristo, se Ele viesse hoje. Caro amigo, os acontecimentos ao nosso redor mostram que a história deste mundo está chegando ao seu momento final. Em meio a tantas incertezas, crises e medos, muitos se perguntam: o que vai acontecer comigo? Estou preparado? Mas nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do caminho pelo qual o Senhor tem nos guiado. A Bíblia nos apresenta a vida de Enoque como um exemplo poderoso. Ela diz que ele andou com Deus. E isso não significa apenas acreditar em Deus, mas viver diariamente em comunhão com Ele, em um relacionamento íntimo, constante e verdadeiro. Enoque não apenas conhecia Deus, ele caminhava com Deus. E hoje, Deus está convidando você para esse mesmo tipo de relacionamento. Não é algo distante ou impossível, é uma experiência diária, construída em oração, estudo da palavra e obediência. É permitir que Deus faça parte de cada decisão, de cada pensamento e de cada passo de nossa vida. Mas por que isso é tão urgente? Ah, caro amigo, porque Jesus está voltando. A promessa da volta de Cristo não é apenas uma esperança bonita, é uma realidade que se aproxima. E quando Ele vier, não haverá tempo para a preparação. O caráter já estará formado. As escolhas já terão sido feitas. O capítulo 5 do livro Eventos Finais nos lembra que apenas aqueles que desenvolveram um relacionamento real com Deus estarão firmes naquele dia. Não será suficiente frequentar uma igreja ou conhecer as verdades. Será necessário viver essas verdades. Se você deseja, a partir de hoje, fortalecer seu relacionamento com Deus, andar com Ele diariamente e se preparar de verdade para a volta de Jesus, faça uma oração agora e entregue sua vida completamente a Ele. Hoje pode ser o começo de uma nova história. Se você deseja andar com Deus como Enoque andou, se você deseja não ter medo do futuro porque confia totalmente em Deus, se você quer se preparar de verdade para a volta de Jesus, então, agora mesmo em seu coração, diga: Senhor, eu quero andar contigo. Eu entrego a minha vida, meus planos, meu futuro.
me prepara para a tua volta. Não espere mais. Deus está pronto para caminhar ao seu lado. E você? Quer caminhar com Ele? Pense nisso e até o próximo programa Eventos Finais.